Hey, boa Muito noite, bem. Boa tudo noite, tudo jóia? bem, André? Tudo bem, tudo bom? Que ótimo que deu tudo certo para a gente Deu. conectar. Legal. Pessoal, vamos lá então. Eu quero apresentar para vocês o que nós vamos estar fazendo aqui nessa noite, nesse canal. Aliás, toda semana, toda terça-feira, ok? É um prazer que vocês estejam todos aqui presentes. Bem-vindos a todos os meus amigos, pessoal que está aí acenando, mandando milhões de corações. Valeu pela presença, viu? Eu estou muito feliz por estar participando, então, hoje da nossa primeira live no PS do Inconsciente. PS de pronto-socorro, tá, pessoal? PS do Inconsciente. E pela presença do pastor Daniel Antônio, que está iniciando esses trabalhos comigo, abrindo as portas, né, do PS do Inconsciente nas lives. Muito obrigada, pastor, seja muito bem-vindo também, por estar participando aqui com a gente, né? Eu quero falar um pouquinho só para vocês o que é o PS do inconsciente, né? Ele nasceu para ajudar você a ter uma melhor saúde emocional, a ter equilíbrio. E nós vamos estar, então, toda terça-feira trabalhando com o seu inconsciente. Por mais que você ache que você está consciente, tem muita coisa que está no seu inconsciente, né? Então, nós vamos te ajudar a melhorar a sua saúde emocional. E toda terça, então, live às 20h30. E sempre trazendo especialistas, ok? Para que a gente possa ouvir, aprender mais a respeito da nossa saúde emocional. E toda sexta eu estou trazendo para você também um vídeo instrutivo para falar a respeito da autoestima, cura das emoções, medo, sofrimento, né? Sofrimento por luto e também todos os outros tipos de perdas, tá bom? Nós vamos buscar com essas lives, com esses vídeos, ressignificar sentimentos, ressignificar emoções, tá bom? Então, agora, nós vamos ter o tema dessa noite, os transtornos emocionais em relação à fé e à religião. Hoje nós vamos bater um papo, então, com o pastor Daniel em relação ao preconceito e a discriminação que existe em torno das síndromes, principalmente da depressão. E que há pouco tempo nós ainda achávamos que uma depressão não passava de um transtorno espiritual. Então, por isso que gerou muito preconceito em relação aos tratamentos, inclusive, né? A forma de a depressão. E qualquer pessoa está sujeita à depressão, né? Pessoas com fé, pessoas religiosas, pessoas tementes a Deus, os ateus, qualquer pessoa está sujeito, né, a passar por isso. Então, o nosso convidado de hoje é o pastor Daniel Kolodziejski-Antônio, difícil de falar o nome dele, Muito ele vai bem, pronunciar acertou. assim mesmo, que legal. Colodesca. Então, e o pastor também é administrador publicitário, coach e mentoring. E também hoje estará discutindo conosco a questão da saúde emocional, ok? E discutindo essa questão do preconceito na igreja. Eu quero, então, agora passar a palavra para o nosso pastor. Bem-vindo mais uma vez. E ele vai estar explanando a respeito de todas essas questões preconceito, do lugar de cura também, né? Sobre a medicina, a terapia, a fé, né? Então vamos lá, pastor, bem-vindo. Vamos começar o nosso bate-papo. Olá, Adri, boa noite. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de participar aqui com você. Primeiramente, desejo sucesso para esse seu canal, para esse seu projeto. Espero que possa Obrigada. ser, de fato, uma ferramenta de bênção para muita gente e de cura, de esclarecimento de muita coisa e que Deus possa te usar de maneira poderosa através disso, viu? Obrigado pelo convite por ser o Obrigada. primeiro, me sinto honrado Um por grande ser o prazer, primeiro. com certeza. Muito bem, esse tema é muito oportuno, né? Até por conta do momento que a gente está vivendo, em que as enfermidades relacionadas à emoção estão se multiplicando, né? As enfermidades emocionais estão se multiplicando nesses últimos dias, por como um efeito, uma consequência
dessa quarentena, não digo nem da pandemia, mas por conta da quarentena em si, né? Acho que as pessoas enfrentam com mais facilidade a enfermidade física do que essa quarentena, esse isolamento. Verdade. O que a gente tem como histórico dentro da história da igreja é de que a enfermidade, seja não ela somente de ordem psíquica, mas também a de ordem física, era tida como fruto de pecado, era fruto de maldição, é fruto de erros e tudo mais. É óbvio que existem enfermidades que sim, são consequência de pecado, né? O pecado Sim, sim. ele traz como consequência isso. Mas não é só isso, né? Não é só isso. E a gente querer banalizar aquilo que é uma consequência natural do nosso corpo, né? Da nossa mente. Então, até por uma cultura judaica, né? Judaico-cristã, a gente absorveu isso como tradição dentro da igreja, que as enfermidades são por ordem espiritual ou por ordem de Advindo de pecado, pecado. ou alguma coisa assim, até mesmo algo demoníaco, né? E Uhum. falando da ordem psíquica, então, né, de ordem emocional, era algo absurdo para todo mundo, né? Alguém que tivesse Sim, depressão estava endemoniado, alguém que estava com algum transtorno bipolar, por exemplo, era alguém que tinha o próprio demônio no corpo, o próprio capeta no corpo. E a gente sabe que não é sim. isso, né? Hoje, graças a Deus, com o avanço da medicina e o auxílio, né, da ciência com a religião, a gente tem uma compreensão muito maior. E dentro da igreja ainda existe esse tabu, como você bem colocou. Ainda Sim. existe essa restrição, mas é muito mais por falta de conhecimento, né? E de um tradicionalismo, né? De um conhecimento recebido, do que como um fator bíblico mesmo, como algo de prática das igrejas. Mas a gente enfrenta muito ainda. Uhum. Pois é bem isso mesmo, né? Principalmente, acho que a bipolaridade, imagina, né? Alguém hoje é uma pessoa controlada, equilibrada, doce, e de repente, do nada, né? Ela sai por aí fazendo coisas absurdas, malucas, completamente opostas à personalidade, né? Ao que as pessoas conhecem. Uma das características é o descontrole sexual, né? Sim. Então, imagina, a pessoa com certeza deveria estar endemoniada, né? E não justamente diagnosticada, né? Para que as pessoas que não entendem muito bem, né, essa questão da depressão, que é algo tão forte, eu queria comentar um pouquinho sobre algumas características, né? Bom, semana que vem a gente vai ter um especialista para falar sobre depressão, né? Um médico, um psiquiatra, mas assim, abordando bem geral, né? Ela é um distúrbio mental. A depressão é um distúrbio mental, é um transtorno psiquiátrico, ela é capaz de tirar o sono, a paz, o prazer da vida, ela transforma o humor, destrói a autoestima, né? Traz pensamentos ruins o tempo todo, e isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até a pessoa se tornar sem controle de todos esses sintomas ruins, esses mal-estares, né? E você sabe que a depressão, ela é apenas tratável, né? 100% tratável, mas ela não é curável. Em tempos, dependendo do estresse, dependendo do que você possa estar vivendo, ela pode voltar, né? E alguns dizem que ela pode voltar muito mais forte, dependendo do estado emocional, de como você está vivendo a sua vida, né? Mas nós temos recursos para tratá-la, para nos sentir melhor, né? Então, por exemplo, o medicamentoso é o mais eficaz, né? São os antidepressivos, né? Que cuidam desse controle, então ela vai amenizar, os antidepressivos vão amenizar, vão controlar os sintomas, mas eles não geram incapacitação, por exemplo, vício, não entorpece o indivíduo, então ele vai regular
os neurotransmissores, né? Então, tem gente que também acaba criando até preconceito sobre tratar a depressão. Sim. Muita gente prefere ficar passando mal, isolado, porque vou ficar dependente, vou viciar na medicação, né? É a falta do conhecimento, né? As pessoas Falta do acabam criando um conhecimento. preconceito muito grande por conta de remédio. E há uma ideia totalmente equivocada a respeito da depressão, né? A gente vai falar mais especificamente da depressão hoje, mas de todas essas doenças, né, de ordem psíquica, há um preconceito de que se eu tomar remédio significa que eu sou louco, né? A gente aceita muito bem a enfermidade do pescoço para baixo. Se eu tenho uma dor no meu joelho, se eu tenho uma dor no pé, se eu tenho uma dor de estômago, se eu tenho alguma coisa assim, eu tomo um medicamento tranquilo. Eu vou lá, eu tomo um Dorflex, eu tomo um anti-inflamatório, alguma coisa assim, porque a gente aceita. Só que esquece que do pescoço para cima faz parte do corpo também. E fica enfermo igual. Então, a depressão, assim como outras, mas mais específica a depressão, nada mais é do que um desequilíbrio químico do nosso corpo. A gente deixa de produzir os neurotransmissores ou produz em excesso alguns outros, né? E que precisa ser regulado, e a forma de ser regulado é através de medicação. Né? Sim, sim. E eu já tive situações de gabinete pastoral em que a pessoa chegou lá achando que estava com um problema espiritual, achando que estava com até mesmo endemoniado, mas eu falei, teu problema não é nada disso, você precisa procurar um psiquiatra, você precisa de ajuda médica, você precisa de alguém para lhe medicar, é o que você está precisando nesse momento, né? E aí entra, né, a questão do auxílio médico, mas também com o tratamento terapêutico, né? Que é extremamente essencial. Sim, ajuda na redução dos conflitos pessoais, na reestruturação psicológica, vai reduzir as consequências já causadas aí pelo estresse, né? Então, acompanhar a medicação com terapia é realmente essencial, é muito importante. As pessoas negligenciam isso. Não, terapia é coisa de frescura, né? Bom, só de precisar procurar um psiquiatra, eu não tô louco. Imagina, eu não vou ao psiquiatra. Psiquiatra é para quem tá louco, para quem tá doente, quem tá louco, né? Pois é, e a gente precisa desmistificar isso tudo, quebrar todas essas barreiras, porque tem muita gente precisando de ajuda. Esse período de pandemia, de todo mundo estar dentro de casa, tem levado muitas pessoas a entrarem em depressão, né? Talvez ela já tivesse alguma coisa que veio a estourar com esse período de dificuldade, né? Muitos privados em relação ao ganho financeiro, que não estão trabalhando, outros da própria questão de estar em casa se sentindo preso, não podendo ir para lugar nenhum, né? Então, tem muita gente procurando psicanalista, psiquiatra, procurando psicólogos, realmente para ter esse socorro. E muita gente que precisaria não está pelo preconceito, né? E existe, e é muito, viu, Dri? É muito mesmo. Dentro da igreja, que é o universo que a gente convive bastante, né? Eu diria que 70% das pessoas dentro da igreja sofrem de algum distúrbio emocional. Sim. E que precisa realmente de um tratamento, não só um tratamento espiritual, um acompanhamento espiritual, porque a gente de maneira alguma deve negligenciar a fé e esse acompanhamento. Eu acho que de fato é a primeira solução, mas a gente não deve trabalhar de maneira isolada, deve trabalhar de maneira em conjunto, entendendo que a medicina hoje nos ajuda nisso, a terapia hoje nos ajuda nisso, né? E são ferramentas que trabalham em conjunto para um resultado mais efetivo, um resultado positivo. Então, diversas pessoas que passaram pelo gabinete pastoral, eu falei, o teu problema não é um problema espiritual. A gente vai orar, Deus tem poder para te curar, Deus tem poder para tocar na tua mente, nas tuas emoções, mas você precisa regular o teu organismo. Você precisa colocar em ordem as coisas ali. E graças a Deus hoje está começando devagar, está começando assim, abrir um pouco mais a mente das pessoas, até porque pessoas que têm renome, pessoas que têm visibilidade, né, têm enfrentado essa enfermidade
de maneira aberta. Um deles é o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte, ele lida com a depressão já há algum tempo, né? A ponto de, às vezes, cancelar uma participação faltando uma semana para acontecer por conta da depressão. Mas ele lida isso de maneira aberta, né? Eu tive, como você sabe, eu passei, né, por essa Sim, eu situação ia de entrar depressão. nesse. Eu ia te Eu passei por perguntar. essa situação de depressão também e ao expor isso diante da igreja, muitos vieram me procurar, muitos vieram falar comigo. Gente da igreja e gente de fora da igreja. Então, às vezes o preconceito bloqueia as pessoas, né, de procurar ajuda, e não é só o próprio preconceito de achar que é coisa de louco, né, que muitos pensam assim, mas outros pensam o que vão falar de mim. O que Exatamente. vão pensar a meu respeito? Então esse é o Uhum. outro bloqueio que a Uhum. gente enfrenta para poder tratar. Por exemplo, quem olha para o pastor Cláudio Duarte, aonde que vai imaginar que ele enfrenta É, depressão se ele trabalha com humor o tempo todo, mesmo para é. pregar a palavra, mas para levar de uma forma humorada, bem humorada, né, de uma forma Sim. dinâmica e feliz. Mas é exatamente isso, né? Tem pessoas que eu não digo ele porque ele precisa realmente se expor diante do público, né? Ele precisa estar bem para isso, mas tem muita gente que, na verdade, se esconde atrás Uhum. de uma imagem de bem-estar, de alegria, quando a pessoa está extremamente detonada, né? Mas, enfim, uma questão importante que as pessoas sempre perguntam, como é que isso se desencadeia? De onde é que aparece? Né? De repente, estou bem e do nada veio e aconteceu. Né? Então, a gente precisa entender que tem vários fatores, não é, que desencadeiam isso. Depois você vai poder contar para a gente um pouquinho como é que foi que aconteceu, porque eu, por exemplo, jamais imaginaria no pastor Daniel também enfrentando uma depressão, né? Mas fatores bioquímicos, fatores genéticos, fatores de personalidade, em algum momento, dependendo de como ela vive, ela pode estar sujeita realmente a desenvolver uma depressão. Os próprios transtornos psiquiátricos correlatos, né, a ansiedade, tudo isso vai crescendo, o pânico, e pode levar a pessoa a entrar numa depressão, né? Disfunções hormonais, fatores ambientais, o próprio estresse do dia a dia no trabalho, né? Uma rejeição após outra, seja lá onde for, tudo isso vai entrando realmente, pressionando a mente, e a pessoa pode entrar nos traumas, no excesso de peso, separação conjugal, fibromialgia, tudo isso vai ganhando contexto, vai crescendo e pode realmente ser um fator desencadeador da depressão, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas de onde vem isso? Como é que pode? São muitos os fatores, né? E aí, conta pra gente, pastor, a sua vitória, né? É, A, passou por um vale aí, né? foi. Um Dessa ano e depressão. meio, um ano e meio, quase 2 anos, né? E a Quase gente, 2 anos. quase 2 anos, a gente presta muita atenção nos gatilhos, né? Como você estava colocando aí, os chamados gatilhos, que são os fatos, os acontecimentos que normalmente desencadeiam essa enfermidade. Mas não são necessariamente eles os causadores da enfermidade, né? É, É o acúmulo de muitas coisas. Imagine como um copo que está se enchendo de água e, de repente, o gatilho é a última transborda, né? gota que fez transbordar. Mas não é ele que gerou tudo aquilo. Então, há situações que vêm desde a infância, fatores de Sim, rejeição, é, frustrações, diversas coisas que vão acontecendo, que você vai somatizando, você vai guardando, e que entra em outras questões que evidenciam no físico, né, que são as enfermidades psicossomáticas, que tem sim. gente que estoura em herpes, tem gente que gera Úlcera feridas, gástrica, úlceras, isso, feridas dor de no cabeça corpo, constante. coceira e tanto mais, que são enfermidades já de ordem psicossomática, significa que a coisa está aumentando. No meu caso Sim, não foi diferente. No meu caso, é óbvio, vem coisas desde o passado, né, de frustrações, desde
de infância, de adolescência e de juventude, frustrações pessoais, frustrações ministeriais. Então, coisas que vão somando, né? Frustrações profissionais, né? Porque uma coisa é o profissional, outra coisa é o ministerial. Então, coisas que foram somando ao longo da vida e que em um determinado tempo, um determinado período, onde numa tentativa, né, de se fazer algo por mim e pela minha família, essa tentativa foi frustrada, me gerou um problema muito maior, né, um problema gigantesco, a ponto de colocar em risco a nossa família, até o nosso sustento. Me gerou, né, isso foi um gatilho que me trouxe então essa depressão, que desencadeou essa depressão. Sim. E num primeiro momento eu não percebia como depressão. Eu achava simplesmente que era uma tristeza normal por conta de uma frustração, né? Por conta de uma decepção. Mas o tempo foi passando e as coisas não melhoraram. Pelo contrário, eu sentia cada vez mais triste, muito emotivo, chorava por ver borboleta passando, se matasse uma formiga eu estava chorando. Então, eu já sou emotivo por natureza, faz parte do meu temperamento. Sou sanguíneo, então ao mesmo tempo em que eu vou para cima, né, com vigor, eu também choro fácil. Mas estava muito mesmo, né? E eu percebi então que comecei um caminho de depressão. E a coisa ficou mais séria quando os que estavam à minha volta passaram a perceber. Já não era algo só meu, né? E como todo mundo, eu tinha bloqueio para buscar ajuda. Eu achava que como pastor, né? Eu como pastor, Principalmente como pastor. Exato. Como que eu vou sair para buscar um psiquiatra, para tomar medicamento e falar que eu estou em depressão e tudo mais? Não estou em depressão. Só eu vou orar e vai passar, né? Isso aí falta ler a Bíblia. Eu vou ler mais a Bíblia, vou orar mais, vou, né? Fazer alguma coisa do tipo, vou jejuar. Dormir no joelho. Então, eu achava que era assim, e não adiantava, não era oração, né? E até um dia que a minha irmã chegou para mim e falou, olha, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. E ela me encostou na parede. Ou você vai buscar ajuda, ou eu vou te levar à força para você buscar ajuda. Então eu fui buscar ajuda. Fui até um psiquiatra, onde extremamente profissional, muito bom, ético. Ele falou, olha, você está realmente em uma depressão severa. Sua depressão é severa, porque apesar de não em nenhum momento eu pensar em fazer algo contra mim, né? Mas eu já não tinha mais interesse pela vida. Sim. Eu achava que perder a vida era uma solução, né? Eu ia resolver os problemas perdendo a vida. Mas jamais faria algo contra mim mesmo, né? Pela palavra, pelo temor a Deus. Mas eu não tinha interesse pela vida. E isso ficou muito evidente para ele. Ele falou, tua depressão é severa. Ele me deu até um medicamento pesado, me deu 3 medicamentos na época, e passei a fazer o tratamento. Ele falou, Daniel, olha, daqui 30 dias você vai começar a sentir alguma coisa, mas você vai começar a sentir melhora mesmo daqui uns 50 a 90 dias. É um tempo muito longo. E muitas pessoas desistem por conta disso, porque não tem paciência para esperar. Exato. Mas eu falei, eu resolvi procurar ajuda, então eu vou fazer agora até o fim. Eu não vou recuar, eu vou até o fim. E comecei a fazer o tratamento, o medicamento. Ao mesmo tempo, eu busquei uma ajuda da parte espiritual. Eu conversei com meu pastor na época e falou, Dani, vamos te mandar para um retiro espiritual. Foi algo muito importante para mim. E nesse retiro foi aonde a cura começou de fato a brotar e acontecer. Já fazia aí 90 dias praticamente que eu estava tomando a medicação, e nesse retiro foi aonde Deus falou muito comigo naquele lugar, né? E eu vi a associação perfeita ali da questão da medicina com a fé, né? Eu pude ver os meus olhos se abrirem ali naquele lugar,
porque a minha cabeça estava um pouco melhor, tinha uma capacidade de discernimento maior, porque a gente em depressão, a gente não tem discernimento. A gente não pode Exato. tomar nenhuma decisão, não Nenhuma pode fazer decisão. nenhuma escolha, nada. Você não tem capacidade de discernimento. Tem E que buscar naquele... pelo menos um pouco de equilíbrio para começar a manifestar alguma decisão para alguma coisa, E né? não tomar nenhuma decisão importante sozinho. Você Sim. consultar uma pessoa e falar, eu estou pensando certo, né? Mas nesse Tem momento eu essa estava... humildade, né? Tem que Então ter essa humildade. é todo um tratamento que ajuda, né? Exato. Quem não cede a isso, quem não se submete a isso, é que normalmente prolonga esse estado, né? Aham. Que fica tanto tempo nesse estado. Mas quem se submete, né? Quem leva isso na humildade, no reconhecimento de que está enfermo. Em primeiro lugar é reconhecer, estou enfermo. Não significa sou enfermo. Há uma diferença entre estar e ser. Eu não sou enfermo, Uhum. eu estou. Se eu estou, significa que é temporário, é um estado temporário. Então eu reconheci que eu estava enfermo. Se eu estava enfermo, eu tenho que buscar a cura, eu tenho que buscar a melhora. Isso depende de mim, né? De eu desejar isso e me submeter ao que for necessário para estar curado. Então fui para esse retiro e lá foi algo sensacional. Deus tratou muitas coisas da minha alma, do meu coração, coisas de lá de trás que eu precisava perdoar, que eu precisava esquecer, coisas que eu precisava mudar a mentalidade e sem Um ninguém ficar trabalho de cura buzinando. interior, né? Foi feito um trabalho de cura interior. Foi algo assim que não precisou ninguém ficar em cima de mim fazendo nada disso, mas as Próprio. ministrações que eram feitas e o próprio Espírito trabalhando na minha vida, Sim. né? E a leitura que eu estava fazendo na época, que me ajudou demais, que é um livro do Wayne Cordeiro chamado Andando de Tanque Vazio. Eu fiz Sim, dele, conheço. eu fiz dele meu melhor amigo, né? Em 5 dias li o livro todo, anotando e relendo algumas partes, algumas coisas, e de repente me Fica a viram. dica, né, pastor? Fica Fica a a dica dica. para esse livro. É muito bom. Andando de tanque vazio. É uma pergunta. Andando com o tanque vazio, É. né? O autor é o Wayne Cordeiro, o pastor Wayne Cordeiro, que passou por um processo de depressão e burnout, né? Uhum. E quando, ainda lá naquele retiro, eu lembro que na penúltima ministração, onde eu já tinha colocado tudo para fora, onde eu já tinha reconhecido, né, tantas coisas que eu precisava reconhecer, erros, falhas, comportamentos, frustrações, traumas. Quando tudo isso tinha já passado diante dos meus olhos, Deus falou comigo, acabou. Foi a única palavra que Deus falou diretamente ao meu ouvido ali, foi acabou. Que maravilha. E ao mesmo tempo que ele falou comigo, a pregadora, no momento em que eu falei acabou, ela falou, Deus está dizendo acabou. Então, Que através da legal. boca dela, confirmou aquilo que ele tinha colocado no meu coração. E eu Muito saí bom. desse retiro, eu já me vi curado, né? Eu me vi curado, porém, eu continuei o tratamento. Eu não abandonei o tratamento. Sim, Eu me vi importante. curado, tomei as decisões, tomei as atitudes e continuei o tratamento. Outras coisas foram extremamente importantes para mim, né? Intensificar a minha vida devocional. Eu intensifiquei a minha vida devocional. Intensifiquei a minha leitura da palavra de Deus. Intensifiquei a minha oração. Me identifiquei com personagens da palavra de Deus que eu passei a olhar a Bíblia de maneira diferente e vi quantos passaram por depressão. Muitos Uhum, passaram por depressão. uhum. Moisés passou por depressão, Elias passou por depressão, Daniel passou por depressão, Davi passou por depressão, Paulo passou por depressão, Pedro passou por depressão. Grandes homens Grandes homens, de Deus que né? Grandes homens de passaram Deus. pela depressão. Quando você pega os Salmos para ler, você vê a alma enferma ali de Davi. Você vê os filhos de Corá, Asaf ali, homens que estavam enfermos na sua alma, né? Depressão. Davi fala, porque está abatida a minha alma, né? Então, eu falei, peraí, eu não sou o único nessa história, eu não sou o único nesse negócio. Então, fato de ter intensificado, né, a minha vida devocional, a minha vida com Deus, abriu os meus olhos para mostrar que todo mundo está sujeito a passar por isso.
Exato, Todo exato. mundo está sujeito a enfrentar essa enfermidade e com Olha o a importância auxílio... da meditação, né? É É, uma busca interior através de Deus mostrando tudo que precisa ser revisto, ressignificado, isso. né? Através da meditação. Isso é muito, muito curativo, muito É o seu importante. tempo. É você não buscar em modo algum buscar solidão, mas buscar solitude. A solitude é essa meditação. É ter o seu Uhum. tempo de reflexão, é ter o seu tempo de oração, é ter o seu tempo de leitura da palavra. Então isso foi uma coisa boa. A medicação me fez dormir, algo que eu não estava conseguindo. Isso é Bom, extremamente importante para a saúde mental. necessário, muito importante. Descanso, Então, boas horas de a sono. serotonina, a oxitocina e todos os outros neurotransmissores que são ativos nesse momento, nessa hora, né? A outra coisa foi a atividade física que eu havia deixado de fazer, né? E comecei a Aham. buscar, então, a volta da atividade física, a correr, a jogar o futevôlei que eu gosto, a jogar o futebol, alguma coisa. Então, é essa soma. A gente tem que estar disposto a fazer todas essas coisas para que todos esses fatores contribuam, colocando sempre, né? É minha bateria que está aqui acabando, eu vou dar um jeito aqui. Ah, A minha aham. vida devocional, né? Colocar em primeiro lugar, o estabelecer a sua comunhão com Deus, a sua relação com Deus, estabelecer bem a sua relação com você mesmo, cuidar do seu corpo, né? Cuidar do seu físico e estar com quem você ama, com quem você gosta e valorizar esse tempo. Né? Então foi o Uhum. tempo que eu mais me apeguei à minha família, foi o tempo que eu mais estive presente com os meus filhos, a minha esposa então foi assim, de maneira extraordinária, espetacular, né, na minha vida, me ajudou demais, demais O mesmo. apoio, né? Então foi toda a soma desses fatores, o apoio, o apoio, Exato. toda a soma desses fatores é que me ajudou a enfrentar, a passar tudo isso, né? E depois receber a alta médica, que foi a melhor coisa, né? Quando eu cheguei para ele falou, e aí, como é que você tá? Podemos tentar tirar o remédio? Eu falei, vamos embora, vamos para dentro. Então Que passamos por ótimo. aquele processo do desmame, né? Sim. E aí ficar totalmente sem a medicação. E isso é uma coisa que eu falo para as pessoas, não fiquem com medo de ficar dependendo do remédio. Uhum. Você só vai ficar Uhum. dependente do remédio se você não estiver disposto a fazer as outras coisas que são necessárias. Se você colocar a sua Uhum. confiança só no remédio, você vai ficar dependente dele. Mas se você Uhum. estiver disposto a buscar a Deus, se você estiver disposto a se cuidar, né, a cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, a estar com pessoas que você ama, não é ter pensamento positivo, não é isso, mas é buscar coisas boas. A Bíblia, Manifestações positivas, né? Ações é, positivas. Dar continuidade fazendo tudo isso, mesmo depois da alta, a né? Bíblia Para o remédio, nos mas não pode ensina. parar de buscar isso. Ela fala, buscar as coisas lá do alto, pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive. Então, tudo isso foram os fatores que me ajudaram a vencer a depressão. Muito bom, muito bem. Gente, fica a dica. Olha só a experiência do pastor Daniel, né? A humildade de, mesmo sendo pastor, né, de buscar realmente ajuda, desmistificando e desvinculando isso da espiritualidade, entendendo isso, né, pastor? E assim, o apoio da família, gente, é muito importante que as pessoas entendam quem está passando por depressão. Tudo que se passa na cabeça da pessoa que está em depressão, vem sem que ela gere ou planeje aquelas ações, né? É algo que está dentro, está acontecendo com ela e ela não tem como simplesmente arrancar de lá de dentro, né? Uhum. São pensamentos que vêm, são atitudes que quando você viu, você já fez. Então, a pessoa precisa de apoio, a família precisa conhecer para poder ajudar a pessoa a vencer. E depois que encerra o medicamento, né, a alta,
é continuar fazendo aquilo que vai gerar na sua mente saúde, né? Fazendo o que gosta, algo terapêutico do tipo pintar quadro, andar de bicicleta, fazer aquilo que traz para você, né? Ó, andar de bicicleta, que traga para você prazer. E por quê? Tudo que gera prazer gera endorfina. Gerando endorfina, eu estou elevando a minha autoestima, elevando essa serotonina, então eu tenho muito menos probabilidade de entrar em crise novamente, né? Eu estou vendo aqui alguns comentários, né? O pessoal falando da importância de estar falando a respeito disso, né? Tem até a minha irmã, para não me deixar aqui só nas minhas palavras, ela está aqui trazendo a veracidade do que eu falei. E aqui, ó, tem vários fatores aqui. A Elisandra, né? A sua irmã colocando a aqui. Minha irmã, da situação dela. Então, assim, você vê que muita gente enfrenta e passa, e às vezes tem vergonha de falar, às vezes tem vergonha de expor, que esse não é um assunto que precisa ter vergonha. Não é vergonhoso você ter passado pela depressão ou estar em depressão. Vergonha é você não falar a respeito, vergonha é você guardar achando que você é diferente dos outros, quando na verdade você é normal. Você é normal como qualquer outra pessoa, e que tem enfermidades como qualquer outra pessoa, e passa dificuldades como qualquer outra pessoa, né? Eu me lembro quando eu admiti diante da igreja que eu estava enfermo. Foi num culto à noite, onde... Eu estava lá. A única coisa que eu sabia fazer era chorar, não sabia fazer mais nada. Então, a única coisa que eu sabia fazer era chorar, e estava mal, e admiti diante da igreja. E aquilo foi uma quebra de barreiras dentro de mim gigantescas, que me aceleraram dentro desse processo de cura, né? E depois também a alegria que você tem de poder falar para as pessoas que você venceu, que você passou, né? E é aquilo que você falou, Adri, assim, hoje eu sei que a depressão ela existe, eu sei que ela é real, né? E todos, absolutamente todos, estão sujeitos a acontecer, a enfrentar e passar. Então, Deus me curou? É óbvio que Ele me curou. Significa que nunca mais eu vou ter? Não, não significa que nunca mais eu vou ter. Significa que eu fui curado de uma enfermidade. Vamos falar aqui uma dor de cabeça. Você ora, Deus pode te curar? Pode te curar e Ele te cura. Você nunca mais vai ter dor de cabeça? Vai ter. Você vai ter. Agora, significa que Deus é menor por conta disso? Não. Significa que para aquele momento, para aquela situação, para aquela hora, Ele trouxe aquilo que você precisava. E se Ele permitir que venha acontecer novamente, Ele continua tendo poder para curar. O que eu não posso é trazer uma falsa segurança de que nunca mais vai acontecer. O que eu faço hoje? Eu não deixo de jogar meu futevôlei, eu não deixo de estar com a minha família, eu não deixo de ter a minha vida devocional, eu não deixo de tomar cuidado com aquilo que pode ser um gatilho. Eu não deixo os fantasmas do passado voltar para me assombrar no presente. Né? Então, por isso é importante a pessoa se conhecer, né? Para saber quais são as suas limitações. Né? Muito, extremamente importante. E aí a gente olha a palavra como ela é de fato perfeita, né? E a gente vê as associações que são feitas. Quando Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 6, a respeito da armadura de Deus, ele fala, tomai, pois, o capacete da salvação. Por quê? Eu meditei muito a respeito disso, já preguei muito a respeito disso, e a conclusão é de que a salvação é a garantia do meu bem-estar. A salvação é a garantia da minha sanidade. A salvação, a certeza da minha salvação me traz força, me traz alegria, me traz paz. Se eu guardo a minha mente através da certeza que eu tenho da salvação, eu não dou espaço para que outros pensamentos venham dominar a minha mente. Então, eu estou alegre pela minha salvação, eu estou firme pela minha salvação, eu estou feliz por conta da minha salvação. O que faço é por conta da minha salvação. Então, isso protege a minha mente, protege as minhas emoções. Estou vendo ali o Marquinhos está mandando um abraço para você também, Marquinhos. O povo está interagindo aqui. Que legal, tem um monte de abraço, tem um monte de pessoas falando, é isso mesmo, eu passei por isso, essa história se repetiu comigo também. Obrigada, pessoal, de vocês estarem interagindo, né? Nós vamos ver se a gente consegue buscar alguma
pergunta, né, e responder também. Mas eu acho que por enquanto o pessoal está participando, comentando, né? Não, acho que não ficou nenhuma pergunta por aí para a gente responder. Mas qualquer coisa, pessoal, Tem uma pergunta coloca ali, de Adri. novo. Eu vi ali uma pergunta do Marcelo. Ele pergunta aqui, o que gera a depressão? Como essa depressão inicia? Sei. Seria uma falta de estar na presença de Deus? Nós dissemos isso no começo, mas não há problema, a gente repete, porque é importante saber. Com O que gera certeza. depressão são diversos fatores, né, Adri? São diversas Exatamente. coisas. É um acúmulo de situações, de frustrações, de traumas, medos, receios, temores que tomam conta da gente, tomam conta do nosso coração. Sentimento de inferioridade, são todos esses sentimentos que vão acumulando dentro da gente, como se fosse uma... Principalmente, pastor, muita coisa que a gente recalca no inconsciente e vai deixando aquilo esquecido, né? Não trata as situações inflamadas, as situações que trouxeram rejeição, que trouxeram medo, e tudo isso vai ficando guardado, de alguma forma, em algum momento, isso estoura. Né? E, lógico, tem outras formas também, né? Bioquímica e tudo mais, né? Reação até dos neurotransmissores e tal. Mas importante é localizar onde é que possa ter estourado, qual é o gatilho, o que aconteceu, né? Aí é a pergunta, como que ela inicia, né? A manifestação da enfermidade, ela se inicia em um gatilho qualquer. Normalmente é um trauma profundo, né? Ele inicia, para alguns é uma morte, para outros é um sequestro, para outros é uma frustração de um negócio que não deu certo, que não foi para frente, perda de recursos financeiros. Então, diversas coisas. Aí a pergunta, seria uma falta de estar na presença de Deus? Não tem nada a ver com isso. Você pode estar na presença de Deus e desenvolver ainda assim. Exatamente. Eu digo que foi o meu caso. Eu não estava em pecado, não estava andando em pecado, não estava fora da presença de Deus, mas ainda assim eu desenvolvi a enfermidade, né? Então, são diversas coisas, diversas situações aqui. Deixa eu ver, tentar ver aqui o outro comentário aqui, ó. Maravilha, Marcelo. Vi que já respondeu aí. A Adri está falando assim que os homens, eles têm mais dificuldade de expressar, de falar quando está sentindo mal-estar ou a doença está começando a tirar, né, a sua paz, porque ele se julga mais fraco por isso. Sendo que, na verdade, a demonstração de força é buscar ajuda. Como homem, realmente. As mulheres, elas são mais fáceis de identificar, porque... elas falam muito, comunicam muito, né? Os homens guardam mais, são mais introspectivos, né? Então ela coloca isso até como uma afirmação, mas é isso mesmo, né, pastor? Eles têm mais dificuldades, mas as mulheres, nas estatísticas, têm mais depressão do que os homens, né? Depressão e também transtorno de ansiedade. Sim, por conta até do sentimento que o homem tem de ser o provedor em tudo. Então, ele coloca sobre ele um peso que, pela nossa sociedade machista, ele não quer dividir. Né? Sim. E que, na verdade, não cabe mais isso, não existe mais isso. Né? É uma responsabilidade compartilhada. Só que ele assume toda para si, então ele não quer admitir a sua fraqueza e acaba guardando por conta de orgulho e tudo mais, né? Mas os homens, eu vejo que os homens são muito mais suscetíveis. As mulheres já são acostumadas com dor, né? Já são acostumadas com esse tipo de coisa, com sofrimento e tudo mais. É dor para parto, é dor para... tem que fazer tudo em casa mesmo tendo dor, né? Não dá para parar, né? Não dá nem para tempo para curtir a dor. Tem que fazer com que a dor ela esteja vivendo paralelo às suas obrigações, né? Então, mulher realmente vai tendo uma flexibilidade até para entender ou sentir ou conviver, talvez, com qualquer enfermidade, na verdade. Agora, eu tenho visto alguns comentários aqui que é a grande verdade, né? A presença de Deus, sem dúvida, né? Ela é o fator essencial para que a gente possa superar, para que a gente possa vencer. Mas deixa eu colocar aqui uma coisa para vocês pensarem.
Ótimo. Vamos olhar para os milagres que aconteceram. Um dos mais conhecidos, que até Hollywood fez filme, que é o milagre da abertura do mar. Né? Uhum. Deus estava ali com o povo? Estava com o povo. Sim. A presença dele era notória. De Uhum. dia era a nuvem que os guardava do sol, à noite era a coluna de fogo. Deus estava presente, a presença de Deus estava ali. Uhum. Mas Deus fala com Moisés, para que Moisés tomasse uma atitude, para que ele marchasse e colocasse os pés na água e o cajado na água. Se Moisés não marchasse, não colocasse o cajado na água, o mar ia abrir? Não ia abrir. Não. Por mais que a presença de Deus estivesse ali. Então, se eu não ando na direção que a presença de Deus me leva, em direção à cura, em direção a fazer aquilo que é necessário fazer, não adianta, não vai acontecer. Então, é uma combinação da presença de Deus, que é o essencial, porque é o poder dele que vai nos tirar. E eu digo com toda absoluta certeza, foi Deus quem me curou, mesmo tendo feito tratamento. Foi Deus quem me curou. Ele tirou com a mão. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que ele falou para mim, acabou. E eu me lembro que eu me vi curado. Então, é óbvio, eu fiz um tratamento, mas Deus pôs a mão. Só que eu fui na direção. Eu fui fazer o tratamento, eu fui no retiro, eu fui cuidar do meu físico, eu fui cuidar da alimentação, eu fui cuidar do meu sono. Então, eu fui colocar o cajado na água para ver o mar abrir. É o que a gente precisa fazer. Então, as pessoas muitas vezes confundem, achando que só a presença de Deus é suficiente. É claro que a presença de Deus é suficiente, mas a minha ação é que vai fazer com que a presença de Deus realmente possa ter o efeito que ela precisa ter na nossa vida. Então, tem coisas que Deus designa para cada um de nós, né? E o milagre é dele. Mas as outras coisas nós precisamos fazer. Lembrando desse exemplo, quando Lázaro morreu e as irmãs de Lázaro estavam desesperadas, né? Pela falta, da ausência de Jesus ali. Né? Se ele tivesse antes, talvez não tivesse acontecido. Mas o que acontece? Ele chega lá, tinha muitas pessoas já esperando por ele, e ele dizendo que não era para a morte, mas era para a glória de Deus, né? Ele pediu para arrancarem a pedra da frente do túmulo. Ele não fez isso. Né? Ele pediu que fossem lá, removessem a pedra. Ele chegou próximo do túmulo e falou, Lázaro, vem para fora. Ele não foi lá dentro buscar. Né? E então, tudo isso eu vejo uma aprendizagem. O lugar de Deus é o lugar da cura, do milagre, mas o nosso lugar é de primeiro admitir e fazer a nossa parte naquilo que nós precisamos. E temos, né, como informação do que vai resolver, do que vai dar certo. Né? É bem isso mesmo. Colocar a vara lá no mar, e você mesmo rodar essa pedra que está aí na frente, né, e tirar um pouco o foco, né, do medo e da frustração, buscar um pouco de encorajamento e seguir adiante com as ajudas que estão disponíveis. Né? Sim. É um princípio de submissão, Dri. É entender que Deus é o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ok? Então a presença dele significa que ele está reinando sobre a minha vida. Se ele está reinando sobre a minha vida, eu tenho que me submeter à vontade dele, eu tenho que me submeter às ordenanças dele. E dentre essas ordenanças, ele fala para a gente se cuidar. Dentro dessas ordenanças, ele fala para a gente cuidar emocionalmente e fisicamente. Para buscar, se for necessário, ajuda médica, assim, isso faz parte. Né? Deus deu conhecimento, Deus deu conhecimento ao homem para isso. Então, reconhecer a presença de Deus é reconhecer a sua soberania e reconhecer que eu preciso me submeter a isso. Então, eu vou me submeter ao tratamento porque foi ele quem permitiu ter tratamento. Eu vou me submeter a fazer as atividades físicas porque ele mesmo falou que é bom fazer, cuidar do corpo, né, do templo do Espírito. Eu vou fazer as coisas que são boas, que me trazem alegria, porque a Bíblia nos ensina a respeito disso. Né? Então, tudo isso contribui para esse agir. Eu não sei, eu acho que nós não temos mais nenhuma pergunta. Nós temos, 10 minutos para encerrar a live, né? Mas se surgir mais alguma pergunta aí, enquanto eu estou tentando fechar as considerações finais, pode fazer a pergunta aí, tá bom? Mas pelo que eu estou rodando aqui, o pessoal está...
A Aida colocou algo ali que é interessante, É né? a Que fibromialgia, né? ela falou sobre a fibromialgia. A fibromialgia me faz entender que nós precisamos nos amar. E hoje mesmo, em tratamento, sei que estou mais próxima dos mandamentos de Deus, amar o próximo como a ti mesmo. É Isso, isso mesmo, Aida. é isso aí. Realmente. Quanto mais de Deus a gente está presente, mais a gente vai ter encorajamento e fé para enfrentar, né? E fazer a nossa parte, né? É. É isso aí, E é aí ela isso colocou mesmo. agora por último ali, né, o corpo, mente e espírito, né? A gente pode colocar como corpo, alma e espírito, O nosso como tripé. o tripé para a saúde, o tripé saudável, né? Para Eu não posso equilíbrio. só buscar uma saúde emocional, eu tenho que buscar uma saúde física, eu tenho que buscar uma saúde espiritual e eu tenho que buscar uma saúde emocional, né? É Uhum, como uma casa que tem o seu telhado sustentado por 3 colunas. Se uma uhum, dessas colunas estiver quebrada, obviamente todo o telhado vai cair. Então, por isso que é uhum, necessário os 3 pilares da nossa vida, eles estarem muito bem fortalecidos. Então, como é que eu fortaleço o meu espírito? É na minha vida com Deus, é na minha oração, na minha leitura da palavra, é no estar na igreja, congregando, né, com os irmãos. Como é que eu fortaleço a minha alma? Eu fortaleço fazendo as coisas que eu gosto, que eu amo, estando com as pessoas que eu amo, uhum. observando a natureza, olhando a natureza, contemplando o que é belo, contemplando o que é maravilhoso. Como é que eu fortaleço meu físico? Óbvio, se alimentando bem, dormindo bem, fazendo exercícios, cuidando do seu corpo. Então, todas essas coisas são necessárias, né? E submetidas a Deus, vai dar tudo certo. Tudo Isso, funciona bem. com certeza. Queridos, nossa, que maravilha. Daria para a gente ficar aqui mais pelo menos 40 minutos a mais, só que já vai estourar, né, o nosso tempo, e eu gostaria de deixar essa live gravada para outras pessoas poderem assistir posteriormente, né. Eu quero agradecer muito pelo pastor Daniel, por essa flexibilidade para contar o que aconteceu, para trazer como testemunho até para que outras pessoas possam se encorajar também, né? Muito bom, foi excelente. Eu quero deixar para vocês também, quem ainda não segue o pastor Daniel, o Instagram dele, para conhecer mais dessa mensagem, desse homem de Deus, dessa experiência, né? Ele é publicitário também, administrador, coach, então tem muita coisa boa para trazer para a gente no dia a dia, né? Então, o pastor arroba PR Daniel Antônio, Isso. certo? Arroba Esse é o PR Daniel Instagram, Antônio. isso, E arroba eu PR também Daniel Antônio. tenho um canal onde tem mensagens, inclusive tem uma mensagem que foi logo depois da depressão, de como eu venci. Tem uma mensagem muito boa, que é lá no canal Falando Sobre Deus, está no YouTube. Tem uma mensagem que fala dos Muito bom. 4 níveis de intimidade com Deus. Muito boa essa mensagem, recomendo para que vocês possam O assistir. E eu YouTube quero também, agradecer. PR Daniel Antônio, Não, é isso? lá no No YouTube é Falando YouTube, Sobre Deus. falando Falando sobre sobre Deus, Deus. pessoal. É isso aí, Isso. tá? Falando sobre Deus no YouTube, no Instagram, PR Daniel Antônio. Isso mesmo. E Isso. quem não segue o pastor, passa lá a seguir, né? O meu também, quem não me segue ainda, a gente vai continuar trazendo lives toda semana, falando a respeito das aprendizagens que nós precisamos ter. Anota aí, então, PS do inconsciente, PS de pronto-socorro, tá legal? PS do inconsciente. E é Dri Mancini Souza, tá bom, pessoal? Puxa vida, mais uma vez, um beijo no coração de todo mundo que chegou aí para assistir a live, que apareceu, que contribuiu, que perguntou, que colaborou, né? Uma coisa que eu quero falar para vocês também, tem gente que está precisando de ajuda nesse momento, mas talvez não tenha recursos também nesse momento para isso, tá? Existe um projeto do qual eu faço parte também, é um projeto social que fica no Queen's International Institute. Isso é em Campinas, tá bom, gente? Não é nos Estados Unidos, é em Campinas. Anota aí, ó, fica na rua Washington Luiz, 685. Os telefones 999-28-3111
ou 3258-9335. Depois eu vou colocar de novo para vocês lá na timeline ou no store, tá bom? Para quem estiver precisando se cuidar ou sabe de alguém que precisa se cuidar, ir e buscar gratuitamente essa ajuda que o Instituto Queens está oferecendo, tá bom? É isso aí, pastor. Quer se despedir do pessoal, então? Obrigado, Dri. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelos que mandaram Obrigada. abraço aí, todos vocês. Espero ter contribuído e ajudado um pouquinho para vocês aí. Contribuiu muito, muito, muito mesmo. Estou muito feliz. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? De nada. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada, viu? Um beijo no coração de vocês. Tchau.